E olá a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um Conversa de Mercado. A Feira Analítica está chegando. Ela acontece aí de 26 a 28 de setembro no São Paulo Expo. E para aquecer o setor, nós trouxemos um assunto super importante e um convidado mais que especial. Eu apresento para vocês o Rodrigo Leandro Bonifácio, que é pesquisador na Comissão Nacional de Energia Nuclear. E vai falar para a gente sobre gestão de laboratórios analíticos. Existe vida após a acreditação? Rodrigo, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Nádia, prazer todos que estão assistindo. Vai ser uma satisfação ter esses momentos aqui com vocês todos. Rodrigo, o prazer é nosso. Eu quero muito saber se realmente existe vida após a acreditação, né? Porque a gente entende que gerenciar um laboratório analítico, né, independente da área de atuação, é uma atividade extremamente complexa, né? E a gente vai falar um pouquinho aí, eu quero entender mais dessa norma de qualidade de laboratórios, a ISO 17025, porque implementar é desafiador, né? E o que vem depois? E até para vocês saberem, no bate-papo aqui com o Rodrigo antes, ele trouxe que tem uma estimativa, né? Que existem hoje mais de 2.500 laboratórios acreditados atualmente. Então, isso vem em função de uma grande exigência regulatória, isso traz muito mais credibilidade, mas tem um grande desafio por trás disso. E aí, Rodrigo, eu queria começar perguntando para você, né, um pouquinho dessa norma, falar um pouquinho para a gente da ISO 17025 e qual é o caminho, né, que precisa ser percorrido após ela, né, após essa acreditação. Pois é, Nádia, a norma ISO IEC 17025, que hoje está na sua revisão de 2017, a primeira versão foi de 2005, é popularmente conhecido como a norma de qualidade em laboratórios. O objetivo desse standard, que é um padrão internacional, é de assegurar que a competência técnica na operação de um laboratório, ou seja, que os resultados que são emitidos por um laboratório analítico, independente do seu segmento, porte ou ramo de atuação, seja efetivamente confiável e aplicável às situações comerciais dos mais diversos tipos. A norma tem reconhecimento internacional, então quando a gente fala numa cadeia global, o impacto é bastante significativo. Isso se traduz no aumento de competitividade não só do laboratório, mas também dos clientes que se utilizam desse serviço. Em função de toda essa importância que tem sido dada do ponto de vista internacional mercadológico a essa norma, nos últimos anos tem havido uma certa corrida do ouro aí, em que os laboratórios analíticos têm se estruturado para acreditarem-se. É um processo realmente bastante árduo, exige uma mudança de mentalidade, porque até a própria definição do propósito e do que é um laboratório analítico, ela já é alterada. Porque a norma, ela casa o processo laboratorial com a metrologia. Então, como popularmente a gente diz aqui no mercado, quem está no dia a dia dos laboratórios analíticos, fala de fazer análise, o processo muda para fazer uma medição. E aí alguns elementos como rastreabilidade, materiais de referência certificado, manutenções periódicas e calibrações de instrumentos passam, não conformidades, reclamações de clientes passam a fazer parte do universo laboratorial que é extremamente técnico e complexo. No entanto, a gente tem passado por um período de maturação desse mercado. Hoje, como você citou, já são contabilizados pelo organismo acreditador nacional mais de 2.500 laboratórios acreditados, é um número bem significativo, embora exista uma margem aí para isso. E aí esses laboratórios que podem ser considerados, de certa forma, a elite dos laboratórios analíticos, porque já atingiram esse estágio de alinhamento a necessidades de mercado e também já revisitaram todos os seus processos internos para se adequarem a uma extensa gama de requisitos do standard, eles se fazem uma pergunta: e agora? O que a gente faz? Né? O esforço é muito grande, exige um trabalho significativo de entendimento, de reavaliação de processos internos. Normalmente isso é feito com suporte de consultorias externas, que tem mais experiência em guiar o laboratório nesse sentido. Mas quando esse estágio é atingido, num primeiro momento,
existe um grande entusiasmo de toda a equipe, e isso precisa ser celebrado efetivamente, mas um próximo momento é para onde ir, né? Aí, quando o laboratório chega nessa situação, ele vê que não existem mais na literatura disponíveis padrões que vão falar como você deve proceder. E aí é necessário que outros elementos que são pertinentes ao universo corporativo, ao universo empresarial, eles também sejam examinados do ponto de vista do microcosmo que é um laboratório. Aí eu cito três, que consideram um tripé da gestão laboratorial. O primeiro diz respeito à reavaliação contínua dos processos internos, o segundo diz respeito ao foco no cliente, o que o cliente quer, e o terceiro diz respeito ao engajamento da própria equipe, né? É nesse sentido que o laboratório precisa caminhar, buscar agregar algumas ferramentas e técnicas que normalmente não são comuns nesse laboratório, no universo dos laboratórios, como é o caso dos processos de manufatura enxuta, da manufatura do TPM, que é a manufatura preventiva total, e outros processos que é importante que o laboratório tenha conhecimento e adquira fluência na sua utilização. Rodrigo, perfeito. E um dos conceitos atuais, né, da gestão, quando avalia uma unidade produtiva, seja de serviço ou bens, é dentro de um contexto mais amplo, né, integrando aí toda a cadeia de suprimentos. Na tua opinião, como que aplica, né, esse conceito aí no universo de laboratório analítico? Essa é uma excelente questão, Nádia, porque o conceito de supply chain, ou cadeia de suprimentos, ele já vem sido aplicado e já foi incorporado em processos de manufatura há mais de 10, 15 anos. Quando a gente fala em laboratório, são organizações bastante particulares, porque elas processam bens, que são as amostras que recebemos no nosso dia a dia, sejam elas biológicas, minerais, industriais, químicas, o que quer que seja. E só que a gente processa efetivamente, faz uma série de transformações nesses materiais, mas o produto não é uma amostra melhorada. O produto é a informação que a gente traz dela, é o resultado analítico, que é emitido na forma de laudo, resultado, ou alguma forma equivalente. Então, nesse conceito de cadeia de suprimento, a instituição, o laboratório que conseguir coordenar melhor suas operações, integrando aqueles elementos que participam do sistema de maneira ativa, no caso de fornecedores, os próprios clientes que são fornecedores de amostra, entender toda essa logística, transporte, até o próprio desfazimento e manutenção e conservação de itens de insight, que são as amostras ou de reagentes, que às vezes alguns reagentes exigem conservação especial, isso vai se traduzir por uma maior competitividade, um menor custo, uma maior efetividade na gestão do negócio. É nesse contexto que um evento da importância da analítica Latinoamérica, que chega agora, se eu não estou enganado, em 2023, na sua 17ª edição, e lembrando que na edição anterior houve aí mais de 6.500 participantes, se eu não estou enganado, ela traz sua importância, porque é onde os laboratórios têm à sua disposição todos os principais fornecedores que integram essa cadeia, uma cadeia bastante extensa, que começa lá na parte de infraestrutura laboratorial, quando a gente fala de bancadas, linhas de gases, isso vai ali para o pessoal de reagentes, os equipamentos, manutenção. Então, é uma cadeia bastante grande e a feira analítica, nesse momento, é fundamental para estreitar esses laços, ajustar melhor esse mecanismo para que os laboratórios ganhem em competitividade, alinhando-se a esse conceito que é bastante atual e que a indústria de manufatura já pratica, já vivencia há bastante tempo. Perfeito, Rodrigo. A feira aí está sendo preparada, viu, com muito carinho aí para todo o setor, e a gente sabe tanto que laboratórios são organizações extremamente técnicas, né? E como que demandam de produtos e materiais muito específicos, né? E eu queria perguntar para você, né? Bom, tem uma minúcia, né, dentro desses laboratórios, na execução de cada um desses processos, mas olhando tanta técnica, tanto detalhe, como que a gente encaixa aí o elemento humano? Pois é, né? Às vezes a gente se
assume uma posição de uma certo deslumbramento com a tecnologia, o laboratorista, e aí eu estou incluindo todos os níveis de pessoas que integram os laboratórios analíticos, são pessoas apaixonadas pela tecnologia, pela novidade, pela ciência, por essa vivência do dia a dia. Mas a gente não pode se esquecer de um pequeno detalhe pelo qual justifica toda a nossa existência, que é o cliente. E o cliente é uma pessoa, né? Então, o que essa pessoa quer? Quais são os anseios? Quais são os desejos? Como fazer com que essa pessoa fique satisfeita com o serviço prestado pelo laboratório? Quando a gente fala em prestação de serviço, a gente fala muito em critérios subjetivos, né? Então, pequenas concessões ou pequenas ações que agregam valor a um serviço podem ser observadas pelo cliente, valorizadas de uma forma extremamente positiva. Então, é importante que os laboratórios aí tenham um olhar no cliente. O exemplo que eu gosto de dar foi uma pesquisa de 2019 de uma consultoria que foi a Inovar e Pesquisa, isso está discutido no livro que eu publiquei, Gestão de Laboratórios Analíticos. Fala que de 320 laboratórios foram perguntados quais seriam os seus pontos fortes. Eles falaram qualidade, serviço personalizado, pessoal qualificado. E quando essa mesma pergunta foi feita para 420 profissionais de empresas de diversos portos que contratam esses serviços tecnológicos, isso na área ambiental, foram 3 os pontos mais importantes: preço, prazo e acreditação. O alinhamento ou desalinhamento entre os dois públicos foi notório, porque a acreditação foi colocada em 4º lugar pelos laboratórios e preço e agilidade foi colocado em 10º e 11º, né? Então, quer dizer, precisa entender um pouquinho melhor essa figura que sustenta o negócio, que é o cliente. O segundo ponto importante é o público interno, é o engajamento da equipe para que ela procure trabalhar com excelência, melhorar os níveis de serviço de atendimento para, nesse mercado extremamente competitivo, garantir que o negócio efetivamente forneça resultados, seja operado de uma maneira rentável e ágil e alinhada às expectativas desse cliente. A gente encontra aí um certo entrave, porque, como você bem mencionou, o universo laboratorial ele é feito de minúcias, esses detalhes às vezes tomam muito tempo e não são desprezíveis no resultado final, não é? E, em função disso, o perfil do laboratorista é de um certo despreparo com relação a essa gestão de pessoas. São profissionais normalmente que vêm de formações mais técnico-científicas e que têm dificuldades de se desenvolver nesse sentido. Então, um afinamento, uma melhor percepção do elemento humano é um outro fator de grande sucesso do laboratório, tanto do ponto de vista externo, voltado aí para o foco no cliente, quanto interno, para garantir a satisfação das pessoas que efetivamente alicerçam todo o sistema. Rodrigo, a gente trouxe aqui um pouco, então, do elemento humano, né? Mas que outros, né? Que mais tem de elementos de gestão? Vamos pensar nesse ponto, que talvez estão um pouco disseminados aí no dia a dia dos laboratórios de análise e que precisam, talvez, aí ser melhor destacados. Novamente, Nádia, o ponto crucial e o ponto de inspiração acabam sendo os processos de manufatura, nos quais, em função da própria natureza de maior volume dessas instituições, dessas empresas, nascem ali as novidades que passam a ser replicadas para outros segmentos, né? Inclusive mercado financeiro, prestação de serviço por aí afora. E no universo laboratorial não é diferente. Então, não é uma questão de reinventar a roda ou criar nada novo. Basta se inspirar em alguns sistemas que já são disponíveis, disseminados, bem estudados no universo aí da manufatura. Eu gostaria de citar um deles, que é o TPM, ou a TPM, que é o Total Preventive Maintenance. É um programa de manutenção preventiva inspirado aí na indústria japonesa, que é famosa por sua eficiência operacional, que ela busca garantir de uma forma bem leiga, mas explicativa ao mesmo tempo, a saúde dos equipamentos. Então, pequenas intervenções no dia a dia, todo mundo que é do universo laboratorial sabe, você compra o equipamento, o setor tem se profissionalizado muito nos últimos anos, você recebe a visita de um especialista que te ensina, olha, como você cuida do equipamento, faz pequenas manutenções, limpa filtros,
por aí afora. Então, o TPM, ele busca sistematizar essas pequenas operações que vão garantir a saúde de um equipamento. De novo, isso resulta por maior disponibilidade desses equipamentos para laboratórios de alta demanda, um maior retorno financeiro e um menor nível de quebras e de manutenções não programadas. Então, o TPM é um deles. Um outro é o próprio conjunto de ferramentas trazida pela filosofia dos sistemas de manufatura enxuta, que são sistemas de produção que também nasceram a partir de empresas japonesas que buscam, a partir de elementos como a gestão visual, o que mais a gente tem? Solução de problemas na sua causa raiz, e a própria análise coletiva e o empoderamento das pessoas na busca de soluções e de inovações como um elemento a ser utilizado aí, né? Então, eu diria o TPM, as técnicas de manufatura enxutas, muito embora, dependendo da natureza do laboratório, quando ele não é um laboratório de um grande volume de prestação de serviços, pode ser necessário que até mesmo algumas soluções ou técnicas aplicadas para gestão de projetos, que são eventos não rotineiros e com uma frequência de projetos mais singulares, também podem ser aplicados aí, né? Outra técnica também, outra visão que tem ganhado forma nos últimos anos são os métodos ágeis de produção, né? Então, um conjunto disso aí, não existe aí uma resposta pronta, novamente, é uma questão de pesquisar, se informar, mas eu enxergo essas três linhas aí, né? Que seriam trazidas pelo TPM novamente, os sistemas enxutos, os sistemas ágeis e o gerenciamento de projeto, sendo desses últimos aí aquele que mais se encaixar no estilo, no fluxo de trabalho do seu laboratório. Boa. E, Rodrigo, a minha última pergunta aqui para você hoje, acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Na tua opinião, né? Que soluções que você pode trazer aqui para a gente que poderia ajudar os laboratórios a serem mais competitivos, independente do segmento que ele atua? Esse é o momento bola de cristal, né? Não é? Por isso que é 1 milhão, né? Como que você anunciou muito bem, para onde eu devo caminhar? O caminhar, Nádia, no sentido do aprendizado sempre, não existe outro, né? O mundo é um chavão, mas nesse mundo pós-pandemia, assim, foi intensificada a velocidade das mudanças. Nos últimos meses, especificamente, a questão da inteligência artificial entrou em pauta de uma maneira muito forte, né? Então, fatalmente, essa discussão vai ter que ser travada no nível dos laboratórios. Enquanto isso não acontece, a gente já colhe os frutos de vários aspectos que são a profissionalização do setor nos últimos anos, né? A gente vê a própria Feira Analítica é um claro retrato disso. Eu me lembro, eu estou no mercado aí desde 2000 aproximadamente, são mais de 20 anos atuando no mercado analítico, embora a minha posição seja de pesquisador. Efetivamente, eu tenho experiência em laboratórios analíticos de controle de qualidade e, como pesquisador, eu sou responsável por um laboratório que realiza medições radiométricas de radiação e medições químicas, efetivamente. A gente observa que o aumento de área da própria feira, ela era realizada nos anos 2000 numa determinada localidade, esse espaço ampliou nos anos 2010, e a gente está chegando aí próximo a 2020 num espaço ainda maior, né? Então, isso reflete toda essa profissionalização do setor, as nacionalidades que ali se encontram em vários países. Outro ponto importante é essa questão de necessidades de soluções mais customizadas e produtos específicos desenvolvidos especificamente para cada mercado. Então, a gente tem o farma, a gente tem o petroquímico, a gente tem o químico. Eu milito em um que é mais específico ainda, que é o nuclear, radiológico. Então, cada um desses segmentos precisa de soluções customizadas e o mercado precisa disso, identificar quem são esses players, quem são esses provedores de serviço, estreitar esses relacionamentos para ir naquele conceito de supply chain de cadeia de suprimentos, buscar uma maior eficiência global, não esquecendo do elemento humano e utilizando inspiração em técnicas de gestão que já são aplicadas há muitos anos na manufatura. É se informar, ler, discutir, debater
e está aberto às novidades. Rodrigo, e você tem um livro também, né? Queria que você falasse um pouquinho do que o pessoal, onde que ele está publicado, contasse um pouco mais, e o que o pessoal encontra, né? Como que ele também ajuda essa turma aí de laboratório enfim, a se desenvolver mais. O livro nasceu, né, de um anseio pessoal. Obviamente, todo escritor gosta muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler, desde da minha infância. E sempre me interessei por esses sistemas de gestão, eficiência operacional, uma vez que eu venho a minha formação profissional vem de uma empresa que se destaca muito nessa questão de qualidade e excelência de gestão. E como laboratorista, eu não encontrei no Brasil, pelo menos na literatura nacional, um livro que trouxesse e discutisse essas informações à luz das especificidades, das particularidades dos laboratórios analíticos. Então, foi daí que nasceu esse livro. Né? Eu já tenho mais de 20 anos atuando no mercado. Todas as áreas, de uma maneira geral, se preocupam muito com a reposição de pessoal. Né? Então, a gente vê pessoas experientes, aí muito ativas no mercado, o que é muito bom, mas precisamos angariar jovens para que continuem proporcionando esse crescimento do setor. Então, o livro vem, eu sou professor também, de ensino superior, e esse contato com os jovens faz com que eu nutra esse anseio de trazer para os jovens um pouco dessa minha experiência do mercado analítico, dialogando num nível de conversa, utilizando um nível de diálogo bastante direto, descontraído e leve, focando nesse público aí. Então, o livro, ele é o livro de gestão de laboratórios analíticos, ele pode ser encontrado no site da Amazon e também no site da editora, que é a editora Átomo e Aline, editora de Campinas, né? É importante salientar que é uma editora técnico-científica, não é uma publicação, ou seja, o livro passou por uma revisão, por um copy desk, por todo um processo que garante aí a validade das informações trazidas, que estão alinhadas aí a questões como essa que a gente está debatendo aqui hoje. Rodrigo, foi um prazer conversar com você. Espero encontrar você na Feira Analítica. Vai ser um prazer te receber lá e tá há tantos anos, né, compartilhando com esse mercado. Então vai ser um prazer te encontrar ali também. Muito obrigada pela tua presença e espero que você volte aqui para outro bate-papo. Obrigado, Nádia. Eu agradeço realmente a oportunidade. Com certeza a gente vai se encontrar aí na Feira Analítica agora em setembro. Um abração. Obrigada, Rodrigo, e todos vocês aqui que acompanham aqui o Conversa de Mercado. Não deixe de acompanhar esse e outros vídeos que a cada 15 dias estão aqui para vocês. E é claro, né, de 26 a 28 de setembro, a gente espera vocês na Analítica Latin America. Então, até lá. Tchau, tchau.